Estamos de volta com o ES News e agora o assunto é esporte. A gente fala um pouquinho sobre como o Espírito Santo tem lidado, investido no esporte e também trazido aí grandes times, né, do nosso país para jogar aqui em solo capixaba, né? O meu convidado é o secretário de Estado de Esportes, José Carlos Nunes, ou melhor, todo mundo conhece como Nunes, né? Secretário, seja muito bem-vindo, uma alegria te receber. Prazer é todo nosso. A gente está aqui, com certeza a gente vai bater uma bela partida de futebol, um bate-bola, né? É isso. Nessa entrevista. É isso mesmo. Secretário, vamos começar falando um pouquinho. Eu sei que o senhor esteve agora recentemente em Brasília, participando lá do Fórum Nacional dos Secretários de Estado de Esportes, né? A gente sabe que o grande problema a nível de país, normalmente, é investimento nessa área, né? O esporte ainda tem recebido pouco recurso. A queixa é a mesma pelo restante do Brasil? O senhor escutou muito isso lá no Fórum? Não só no fórum, uma semana atrás, né, nós tivemos no dia 2, 3 e 4, nós tivemos a realização de um consórcio que existe a nível de Brasil e aqui na região sul-sudeste também nós temos o nosso consórcio. E pela primeira vez, são sete edições, a primeira vez nós tivemos um debate com relação ao esporte também, né, e foi a mesma dificuldade que todos têm, é a mesma dificuldade que a gente tem aqui no estado, ou seja, a falta de recurso, né, mesmo com o nosso governador fazendo muito investimento, mas a gente sabe que há muita demanda para a gente. Então, essa demanda é no Brasil todo. E é bem verdade, nós tivemos agora a realização do 10º encontro de secretários a nível nacional. Na oportunidade, inclusive, nós tivemos com a nossa ministra, né, Ana Moser, e o problema não está só nos estados, o problema também está no Ministério, né, a gente está com pouco recurso e a gente vai ter que fazer milagre para poder a gente tocar os projetos nacionais da forma que a gente entende e compreende que é necessário. Sem dúvida. O senhor falou sobre investimentos, é até importante a gente reforçar isso, porque recentemente o Espírito Santo tem poucos anos, né, inaugurou o estádio Kleber Andrade ali em Cariacica, que é um estádio que tem uma capacidade muito interessante, uma estrutura muito interessante. A gente falava há pouco, né, antes do programa começar, ainda tem algumas coisas a serem feitas lá, mas de qualquer forma é uma mega estrutura. Recebeu inclusive até o show do Paul McCartney, né? Não tem tanto tempo assim, mas não somente, né? A gente está falando aí de grandes times que já vieram jogar aqui recentemente, aí, Flamengo, Fluminense, Vasco, Cruzeiro, Botafogo, ou seja, a gente está virando também aí, assim como o Rio e São Paulo já é um espaço para receber grandes times do Brasil, atraindo turismo esportivo, né? Isso é muito bom, né, também para a economia do estado. É verdade. De janeiro para cá, nós já tivemos 5 grandes eventos, né, 4 jogos do Campeonato Carioca, né, e um jogo do Campeonato Mineiro. E, sem sombra de dúvida, nós tivemos aí um público aproximadamente aí de quase 80 mil pessoas nesses 5 jogos, né? Sim. Então, assim, isso é bom que a gente realize esses grandes jogos, porque primeiro que a gente acaba incentivando os nossos torcedores, né, inclusive a participar, né, e ir ao estádio quando os jogos nossos, né, daqui do Campeonato Capixaba tiver jogos lá no Kleber Andrade, né? Então a gente sabe que a gente tem esse amor pelo futebol, né, carioca, né? Mas nós temos grandes clubes aqui e a gente precisa incentivá-los. E trazer esses jogos para cá, isso acaba motivando os nossos torcedores também a comparecerem ao estádio e assistir as partidas de futebol daqui do Campeonato Capixaba. Sim, acho que fortalece tudo, né? Fortalece. Verdade. Esse amor pelo esporte aí acaba sendo cada vez mais fortalecido também. Verdade. Né? Inclusive nós estamos assim dando passos bastante interessantes, Fabiano, assim, inclusive a gente já conversou com o governador, a gente está aí para tentar trabalhar a possibilidade da gente, o Espírito Santo ser sede, né, de uma Copa, né, uma Copa Sub-17 aqui no estado do Espírito Santo. Bacana. Né, com 8 equipes de fora, inclusive, né? Sim. 2 equipes de Minas, 4 equipes do Rio de Janeiro e mais 2 equipes de São Paulo. Sim. Justamente para a gente fazer essa interação, né, para a gente ver se a gente consegue, inclusive, fortalecer ainda mais o nosso futebol e dar oportunidade a essa garotada de 17 anos a ingressar em futebol, né, nos jogos, no futebol, né, assim, com mais
com mais tranquilidade, né? Então, Claro. porque hoje a gente sabe que a competição, isso é importante, ter essas competições para que essas pessoas possam ser reveladas e jogar em grandes clubes. Então, a intenção nossa é justamente criar essa Copa Sub-17, né, da região Sudeste, para a gente poder fortalecer ainda mais o nosso futebol aqui no estado. Legal demais, né? Porque a gente está falando aí de base, né? De você formar novos talentos aí do esporte. Tem tanta garotada aí que quer entrar no esporte, né? Às vezes falta um pouco de ter espaço também para ela poder. Inclusive o Estado, né? Tem um programa que é o Campeões do Futuro, não é isso? Isso. Né? Que você acaba até fomentando aí para adolescentes de 6 a 17 anos, de criança e adolescente de 6 a 17 anos. Ajuda também nesse processo, né? Claro, sem sombra de dúvida. Esse ano a gente está dando os primeiros passos para a gente transformar, sabe, esse programa e ainda mais perfeito, né? Hoje a gente falta muitas informações, né, dessas crianças que participam do Campeões de Futuro. É uma demanda que a gente atende dos municípios, né, que é a entrega de material. Hoje nós temos aproximadamente 31 modalidades, né? Então são núcleos que o município faz e a gente atende através desses materiais. A ideia que a gente tem é a gente reformular um pouco esse programa e fazer com que a gente possa, de fato, acompanhar essas crianças. Sim. Não só dando material, mas também acompanhando. Primeiro, para saber se essa criança mora em lugar de alta vulnerabilidade, né? Se a família dessa criança, né? Os responsáveis pela criança, são atendidos por alguns programas, né? Do governo federal, do governo do estado, para que a gente possa acompanhar, para poder, inclusive, acompanhar esse garoto nos jogos estudantis, né? Se esse garoto lá na frente vai ser uma pessoa que vai estar sendo contemplado pelo Bolsa Atleta. Sim. Enfim, a gente ter um histórico desses atletas, né? Do começo até a carreira dele profissional. Claro. E já falando até da carreira profissional, a gente tem informação que o Bolsa Atleta, que é esse programa, né, de incentivo também, porque você acaba ajudando o atleta a seguir aí na sua caminhada profissional. Esse ano, nessa vez, a gente tem batendo recorde, não é isso aí, de número de atletas? Hoje nós temos 191 atletas contemplados. Assim, a ideia nossa para 2023 é aumentar, chegar aí aos 200, 210 atletas. Sim. E a ideia é sempre isso, né? A gente fortalecer esses atletas para dar, inclusive, visibilidade ao nosso estado em grandes eventos, né? Porque a ideia, né, do Bolsa Atleta é fazer com que essa pessoa, né, esse atleta possa treinar, ter condições para treinamento e ir representar o nosso estado. Entendi. Legal demais. Vamos falar um pouco sobre o Compete Esportivo, né? Esse programa que também acaba sendo também um incentivo, né? Você paga passagem para que eles possam competir fora, não é isso, secretário? Isso. Então, Compete nosso, inclusive a gente está em estudo para a gente poder mudar um pouco o nome do Compete, porque hoje nós temos outros programas do governo do estado, né, também com esse mesmo nome. Sim. Mas a ideia é a mesma, né? É fazer com que a gente possa facilitar esses atletas nossos, pagando, inclusive, a passagem desses atletas para poder competir em outro estado. Sim. Em outro estado, inclusive, fora do país. Né? Então, Muitos deles têm essa dificuldade, né? Porque a passagem, às vezes, é caro para esse atleta desembolsar esse dinheiro e acaba sendo uma forma do Estado ajudar ele a ir lá e competir. Verdade. Então, isso é uma possibilidade que a gente tem real, né? Sim. De estar ajudando esses atletas a fazerem aquilo que eles gostam, né? Sim. E, de certa forma, é uma forma também para que esses atletas consigam pontuação, né? Para que eles também entrem no Bolsa Atleta. Então, quer dizer, com a competição, quanto mais ele compete, né, mais tem resultado e, ao ter resultado, ele também pode ser contemplado no Bolsa Atleta. Secretário, o tempo está quase acabando, mas eu não posso deixar de a gente falar aqui sobre a lei de incentivo ao esporte, né, que, de fato, ela entrou recentemente em vigor, não é isso? Mas já tem dado também bons resultados isso, com vários projetos, não é isso? Verdade. O ano passado nós tivemos... O que é a lei de incentivo, né? A lei de incentivo possibilita a empresa, né, a ajudar o atleta, né, ser amigo do atleta, né, de certa forma, e essa empresa poder deduzir do ICMS aquele recurso que ele investiu no atleta. Né? Então, o ano passado foram 10 milhões que o Estado investiu, né? Esse ano a gente
está pulando para 15 milhões e a ideia é, a partir das demandas, a gente, inclusive o governo tem essa predisposição de aumentar ainda mais esse investimento. Muito legal. Na lei de incentivo. Hoje nós temos a lei de incentivo do esporte e também tem da cultura, né? Mas a gente está trabalhando isso. Só para se ter uma ideia, já nesses 3 meses a gente já investiu quase 6 milhões. É bem provável que a gente consiga atingir esses 15 milhões e aí a gente vai bater na porta do governador para poder pedir mais recursos. Pedir mais recursos para poder dar mais investimento, fazer mais investimentos. Bacana demais. Olha, o tempo está chegando ao fim, eu quero agradecer muito ao secretário de Estado de Esportes, José Carlos Nunes, falando para a gente aqui de investimentos no esporte, né, falando para a gente de coisa boa, né, porque é muito bom você ter jovens aí sendo direcionados para o esporte e, como eu disse, repito, né, quando o adolescente vai para o esporte, ele deixa de ir para outros caminhos e pode inclusive ser um grande promissor aí, talento na sua vida profissional, né, um talento aí do esporte profissional, eu quero dizer, sem dúvida alguma. Secretário, obrigado, viu? Parabéns pelo trabalho aí à frente da CESPORT, ainda já nesse início, né, nos primeiros meses do ano, mas com essa trajetória que já te dá uma bagagem enorme, né, no esporte, inclusive filho atleta, né, tá lá o Eric Silva, o Gabriel, né, um monte de filho atleta, mas com essa visão muito fortalecida também no esporte. Parabéns. Obrigado, Fabiano. Assim, eu quero me colocar à disposição, né, agradecer bastante né, o fato da gente estar aqui conversando, batendo esse papo. Hoje nós estamos inteirando 68 dias, né, à frente dessa secretaria. Tem muita coisa para fazer, mas é aquele ditado, né? A gente, quando faz aquilo que a gente gosta, é muito mais prazeroso. Sem dúvida. A gente está lá tocando. Tenho certeza absoluta que a gente vai fazer um pouco diferente daquilo que costuma se fazer no esporte. A gente quer fazer um esporte inclusivo. E essa é a nossa ideia. É isso. Obrigado mais uma vez, secretário. E a gente continua com o ES News. O ES News especial fica por aqui. Assista o jornal online da Rede TV Espírito Santo no ESFlix ou no site espost.com.br. E siga a Rede TV ES Oficial nas suas redes sociais e fique por dentro das principais notícias da semana. Até a próxima!